Pessoal da torcida tricolor, como tínhamos prometido tanto no vídeo de jogo quanto na live de ontem, essa semana teremos vídeo todos os dias, inclusive deve culminar numa live no sábado, ter vídeos, e esse vídeo é para falar dos problemas administrativos que o São Paulo tem, porque depois vem o Carlos Miguel Aidar, a gente vai precisar de um vídeo extra que acontecerá na sexta-feira. E que consigam ter, né, o aplicativo, vocês vão ter que mostrar que tem o aplicativo no celular para avaliar qual é a frase mais criativa que responde essa pergunta. E vocês também têm que dizer qual é o né, quem ainda não tem o aplicativo é muito útil para acompanhar o dia a dia do futebol, tem notícia, tem informações, estatísticas, rodada, tabela, tem tudo, e você pode ligar aí dos alertas para esses campeonatos de ponto corrido, ficar sabendo quando sai gol em algum jogo que você está acompanhando, pode acompanhar a seleção, pode acompanhar tudo isso, e agora ainda por cima pode ganhar uma camisa do São Paulo, né, se responder criativamente. E o vencedor precisa estar inscrito no canal, é muito importante que você esteja inscrito. Então quem ainda não se inscreveu no canal, já se inscreva, já clique ali nas notificações para saber quando vai ter vídeo, que essa semana vai ter vídeo todos os dias, e a gente não sabe, depois a gente vai ter vídeos novos, é bom vocês já ficarem sabendo. E aproveita e também já dá uma curtida básica no vídeo para que mais pessoas possam participar e que também possam assistir o vídeo que a gente vai começar agora em 2009, né? Tá um pouco... Em 2009. Em 2009, vou até... vamos começar com o pacotão de contratações de 2009? A gente pode começar pelo pacotão ou... na verdade, são as contratações do começo da temporada, né? Porque 2009 foi uma temporada em que as coisas começaram a desandar apesar do fim do ano, né? O São Paulo acabou terminando o campeonato em terceiro no Campeonato Brasileiro, prejudicado pelo tribunal, chegaremos já nesse ponto, mas ele começou com contratações assim estranhas, em que o São Paulo, já falaremos sobre isso, achou que ganharia única e exclusivamente com a estrutura que ele tinha, que naquela época era uma estrutura extremamente diferente em relação aos rivais. O São Paulo tinha essa vantagem em relação aos rivais. Em 2009 essa vantagem começou já a cair pouco a pouco. Então, e tem que lembrar, os rivais começaram a se movimentar também, né? Sim, tipo São Paulo no Campeonato Brasileiro, o Tri... obviamente teve muitas marcas, mas uma delas foi que o São Paulo entendeu, antes de todo mundo, a situação do pré-contrato, que você poderia negociar com o jogador um pré-contrato, faltando 6 meses para o término do vínculo dele com o clube vigente dele nesse período, né? Então o São Paulo muitas vezes conseguiu trazer bons jogadores de graça quando o jogador estava no fim do contrato. Foi nesse período que isso começou e o São Paulo saiu na frente nesse entendimento, digamos assim, nessa questão administrativa também, nessa então, gestão. Tem que parabenizar a gestão por conta disso. E que colheu os frutos, obviamente. Talvez o grande problema, isso ainda estamos falando da época Juvenal, né? Assim, Sim, em 2009 o Juvenal já era o presidente. Sim. Ele foi o homem forte do futebol na gestão Marcelo Portugal Gouveia, que terminou com o título da Libertadores, com o título mundial, primeiro brasileiro. Ele naturalmente virou o presidente do clube. Então em 2009 ele já estava no seu segundo mandato. E muita gente tenta entender o Juvenal, né? Muita gente tem críticas ao trabalho de Juvenal, porque lembra do que a gente vai falar aqui, do terceiro mandato dele, que foi terrível. A gente vai explicar isso aqui, mas a gente tem que lembrar que como diretor de futebol, e os 2 primeiros mandatos dele como presidente foram bons. Tá, isso não quer dizer depois por uma catástrofe. O primeiro mandato foi muito bom como presidente, diretor de futebol, ele foi excelente diretor de futebol. O segundo começou a ter sérios problemas. E o terceiro foi uma catástrofe. E aí, assim, então nós vamos explicar tudo isso agora, começando a falar de Juvenal, mas talvez o primeiro sintoma de problema foi justamente quando o discurso... Bom, a gente vai falar isso mais pra frente, né? Quando o discurso passou a ser a estrutura ganha. Exatamente. Isso começou em 2009, né? Primeiro que o pacotão de reforço São Paulo em 2009 foi Washington, Renato Silva, Wagner Diniz, Eduardo Costa e Júnior César. Isso assim numa levada, né? Chegando ali no fim do ano, começo de temporada, todos esses chegaram ao mesmo tempo. Washington foi uma novela terrível. Eu lembro de acompanhar, na época, comprar o Lance, e eu tava de férias, eu comprava o Lance todo dia torcendo pra negociação melar, porque ficava se arrastando e não vem, e eu não gostaria que o Washington viesse, ele acabou vindo. Era um período, inclusive, que o São Paulo contratava muito jogador que jogava bem contra o São Paulo. O Washington foi responsável por eliminar o São Paulo da Libertadores 2008, aquela traumática Libertadores. E o São Paulo foi jogar uma Libertadores já sobre alguma contestação do Muricy em mata-matas. Foi o acúmulo da derrota na Libertadores em 2006, depois 2007, 2008. Em 2007 e 2008 não foram eliminações assim muito honrosas, né? Foram o time jogando muito mal. O Muricy começou a ser contestado. Em 2009, isso se repetiu.
E o Muricy não resistiu, acabou sendo demitido depois... No Pacatão veio o Arouca também, que acho que você não tinha citado. É verdade, no Pacatão veio o Arouca. Eu não citei, inclusive o Arouca foi o único desse aí que chegou com algum potencial maior, assim. Quando chegou, falou, pô, esse cara pode dar certo. O Washington, Renato Silva, Wagner Diniz, Eduardo Costa e Júnior César. E aí o Arouca. O Arouca foi o que chegou com mais potencial. Por isso que talvez você não tenha citado, porque era alguém que ainda havia uma esperança. Exato. E aí o Muricy acabou sendo demitido em 2009, quando foi vice-presidente de futebol, o homem forte do futebol, ele foi muito ruim. Muito mal. Isso tem que deixar muito claro, gente, porque hoje ele é o presidente do São Paulo e a gente tem que entender que, como diretor de futebol, ele talvez pensou que entendesse mais de futebol do que ele efetivamente Ele é melhor como entende. Presidente do que como diretor de futebol. Ele é horrível como presidente. Ele é melhor como presidente. E presidente dizendo de administrar contas, mas a gente vai falar isso mais pra frente. Sim. Então vamos... E aí o Muricy foi eliminado depois da derrota pro Cruzeiro por 2-0 no Morumbi. O São Paulo já tinha perdido no Mineirão por 2-1. Foi aquele que teve pausa. Foi aquele que teve... Não lembro se teve pausa, honestamente. Não teve pausa nenhuma. A pausa foi no ano seguinte. Tá. O São Paulo foi eliminado, o Muricy caiu. E o Juvenal, na hora de trazer o técnico novo, disse que técnico não era importante, o que importava era a estrutura. E aí o São Paulo começou a se perder muito. O São Paulo largou administração, o São Paulo largou gestão, o São Paulo largou muitas vezes o pioneirismo que tinha e que fez o São Paulo conquistar brasileiros e seguidos e ficar sempre brigando, sob o argumento de que nós temos a estrutura, nós temos aqui tudo funciona e tudo mais. E nos outros não times assim não funcionam, funciona. a gente tem a soberania, né? Começou esse apelido. E aí o que acontece com muita gente? A arrogância acabou comendo toda essa estrutura do São Paulo. Os outros clubes trabalharam e acabaram superando esse São Paulo. E o São Paulo demorou para perceber que não era mais aquela potência. E aí vai começar um campeonato. E que a estrutura sozinha não vai ganhar. O São Paulo, quando ganhava, tinha estrutura também. Mas tinha, como a gente citou aqui, leu bem esse negócio do pré-contrato. Era um negócio de gestão, era um negócio sério. Hoje... E desde 2009 não é. E aí o que aconteceu? Já começa com essa bagunça, né? Porque você imagina assim, você vai contratar um treinador falando assim, treinador não é importante. Top. É o prestígio perfeito pro cara, né? O cara vai chegar num clube e falar, você não é importante. O Ricardo Gomes chegou informalmente, ele não era tão conhecido no Brasil, não tinha feito grandes trabalhos no Brasil. E ele chegou sobre assim, nós vamos contratar esse cara que não tem grande nome, que não tem uma grande experiência, para nós provarmos que aqui o que ganha é estrutura, o que ganha é o nosso sistema, o que ganha é o clube, que é diferente. E aí começou a dar errado. Inclusive, uma parte que é muito importante, esse era um período extremamente vencedor do São Paulo. Se as redes sociais já fossem mais firmes na época, se fossem mais... já tivesse mais presentes. Mais presentes. Se já tivesse no celular da galera. Você seria praticamente impedido de fazer qualquer crítica ao clube. Por quê? Porque está ganhando sempre, então tá tudo muito lindo. Naquela época o São Paulo não tinha oposição. A oposição do São Paulo era inexistente. O Juvenal era quase o dono do clube. E um clube sem oposição não existe. E a gente cria situações como essa, e que vão se acumulando até chegar no momento que nós estamos hoje. Quando chegou a prepotência, não tinha ninguém para falar pro Juvenal, você está exagerando. E a gente sabe ou fazer o que uma oposição a situações que não eram corretas. Isso cobra o preço. Então não é porque você está ganhando, está sendo campeão, toda hora levantando uma taça, que está tudo bem. Não Inclusive, foi só para outra parte importante, foi nesse segundo mandato do Juvenal que as dívidas bancárias de São Paulo começaram a ser muito acumuladas. Ali começou o que hoje é uma dívida pesada do São Paulo e que em 2017 resultou numa debandada de gente. Óbvio que teve uma gestão Aidara aí no meio, mas começou com o Juvenal, porque a dívida bancária ela é muito pior, ela não tem uma renegociação como tem as dívidas públicas. São Paulo chegou a fazer empréstimo em banco para pagar imposto. Nenhum clube faz isso. E aí você fica com juros do banco te devorando e tal. Exato. E aí o trabalho do Ricardo Gomes no começo ele foi muito bom mesmo. Ele tinha uma base... pequenas reformulações, mas ainda jogadores importantes. Tinha Hernanes, Borges na frente, Rogério, uma defesa ainda sólida, por mais que saia uma peça ou outra. A defesa do São Paulo, nesse período, teve peças importantes. Foi uma herança do Muricy muito boa também. Sim, era um time organizado que
tinha deixado um pouco o Campeonato Brasileiro de lado, então o Ricardo Gomes, eu não lembro se ele chegou a pegar o time na zona de rebaixamento, mas pegou o time muito lá embaixo e levou o time para brigar na parte de cima. O São Paulo chegou a chegar, até bonito, o futebol do Ricardo Gomes, o começo do trabalho dele, o São Paulo chegou a fazer jogos jogando bem, propondo jogo. O São Paulo acabou perdendo o campeonato basicamente em 2 jogos, perdeu pro Botafogo no Engenhão de virada, saiu perdendo, virou o jogo e tomou a virada. Nossa, aquele jogo foi terrível. Ainda assim, o Goiás, se não me engano foi na mesma rodada, o Goiás segurou o empate com o Flamengo e o São Paulo foi pegar o Goiás na rodada seguinte. O São Paulo perdeu acho que de 4-2 pro Goiás, se eu não estou enganado. E nessas 2 derrotas seguidas fizeram o São Paulo cair para terceiro. E para piorar tudo isso, na última rodada, o Flamengo pegava o Grêmio e o segundo colocado era o Internacional, que ainda pegava o Santo André em casa. Então, assim, o Grêmio jamais tiraria o título do Flamengo para dar para o Internacional e o Internacional jamais perderia pontos para o Internacional, para o Santo André no Beira-Rio. O São Paulo acabou enfrentando o Sport no Morumbi, goleando. E aí, mais um populismo. O Juvenal era um grande populista, né? Nesse jogo contra o Sport, que foi a última rodada, o Washington estava próximo de sair do São Paulo. O centroavante, o Washington. Mau jogador, foi uma passagem ruim no São Paulo. No período que ele foi pro São Paulo, ele já estava uma decrescente. Ele fez um 2008 razoável no Fluminense, mas ele era um jogador muito caneludo, pouca movimentação. A imprensa falava assim, agora é um Aloísio com mais técnica. Ele era grosso. Ele era grosso e o Aloísio é o Aloísio, não tem nem o que falar, o cara é parte da história. E aí nesse jogo, nessa última rodada, o São Paulo ganhou de 4-0, um gol de falta do Rogério e 3 gols do Washington. A torcida do Morumbi gritou renova, renova, renova. O Washington, que estava quase de saída do São Paulo, renovou o contrato e ele foi embora, se não me engano, foi em maio do ano seguinte. Então, não era para ter renovado. Salvo engano, é nesta renovação que aconteceu a maior catástrofe para mim administrativa de São Paulo dos últimos anos. O empresário do Washington era Gilmar Rinaldi, que foi goleiro na década de 80 aqui, saiu em 89 quando o Zete chegou, foi pro Flamengo e depois virou superintendente de futebol da CBF e tal. O Gilmar Rinaldi tinha 2 jogadores, o Washington e Danilo. Quando o Danilo estava voltando para o Brasil, o São Paulo foi atrás do Danilo. E chegou a ter uma conversa e o Danilo estava animado em voltar para o São Paulo. Mas o Gilmar falou, cara, eu não colocarei 2 jogadores no mesmo clube por uma questão de defesa, né, do meu trabalho. Eu prefiro não jogar todos os ovos numa mesma cesta. E aí vocês vão ter que escolher. Se vocês renovarem com o Washington, eu vou procurar outro clube para o Danilo. E o São Paulo, entre Danilo e o Washington, escolheu o Washington. E o Danilo foi para o rival. E vocês sabem o resto dessa história, para mim, é a maior calamidade cometida, assim, a pior avaliação de um jogador da história. Só lembrando que o Danilo, que tinha saído do São Paulo, ele só tinha sido campeão paulista, brasileiro, de Libertadores e Mundial, sendo determinante em cada um desses títulos citados. Mas, e aí, enfim. No fim do campeonato, além dessas 2 derrotas e da vitória final contra o Sport, o São Paulo teve um jogo contra o Grêmio. O São Paulo teve 3 jogadores expulsos, conseguiu segurar um empate, quase ganhou no final com o gol do Marlos. O São Paulo teve, dos 3 expulsos, 2 foram expulsão direta, que foram o Borges e o Dagoberto. Acusaram agressão ali e tudo mais, enfim, esquisito. O outro foi o Jean. O Jean foi expulso por 2 cartões amarelos. Ele tomou 3 jogos de suspensão. Muito esquisito. Uma suspensão assim, um jogador que toma 2 amarelos é suspenso por 3 jogos. Muito esquisito. O São Paulo terminou o campeonato jogando com Marlos e o Washington no ataque. Você não vai ser campeão jogando com Marlos e o Washington no ataque. E vamos lembrar que assim, até havia um consenso de que São Paulo já estava ganhando demais. E haviam algumas brigas de bastidores. Sim. São Paulo e a CBF não era muito simpática ao São Paulo. O Juvenal começou naquela época a brigar, bater muito de frente com o CBF. Com uma emissora de TV. Sim. E assim, aí que tá essa coisa Pouco tempo depois viria a implodir o Clube dos 13, porque era praticamente o candidato do Juvenal contra o candidato do Marcelo Teixeira. E o candidato do Juvenal ganhou. Os clubes se organizaram para tentar derrubar aquilo. E aí o nosso rival de Itaquera, né, junto com se articulou ali com a CBF, eles excluíram o Clube dos 13 e aí começaram as negociações individuais com a Globo e enfim, os patrocinadores. Canais de direito de transmissão. E, gente, nunca é interessante pra ninguém. Nós só estamos contextualizando, tá? Que um time tem uma hegemonia há muito tempo de um campeonato, então, enfim. Né?
E aí viramos para 2010. Em 2010 tivemos um novo pacotão. Vamos começar com o pacotão. O São Paulo passou a acreditar que vamos trazer sempre nomes medalhões, assim, aqueles nomes de grife que não necessariamente, e na verdade quase nunca estavam jogando um bom futebol. E aí para 2010 foram ou nomes de peso, assim, nomes que já tinham tido alguma rodagem, ou eram grandes apostas, aquelas apostas que você trouxe do time do interior. E aí o São Paulo trouxe o André Luiz, tinha sido lá campeão pelo Santos há 200 anos, Léo Lima, Fernandinho, que estreou com 4 gols. Estreou com 4 gols contra o Monte Azul, Xandão e Marcelinho Paraíba. Marcelinho Paraíba, que tinha feito acho que um bom campeonato, acho que, não lembro se pelo Curitiba no ano anterior, e o São Paulo decidiu apostar em mais um medalhão. Não funcionou. É nesse ano que tem a parada, porque foi o Cruzeiro, tem a parada. E é nesse ano da parada que o Ricardo Gomes começa a mostrar algumas limitações com o elenco do São Paulo. O bom futebol do início do trabalho dele sumiu, o São Paulo passou a ser um time bem pragmático, ele não conseguiu evoluir, ele chegou num ponto do trabalho dele em que ele não conseguiu evoluir e não era um ponto tão positivo assim, né? O São Paulo começou a passar inclusive sufoco naquela Libertadores, chegando às quartas de final, passando nos pênaltis contra um time peruano horroroso, que era o Universitário, um 0x0 no Peru, um 0x0 no Morumbi, foi pros pênaltis, Rogério perde o primeiro, pega 2 depois, assim, seria um vexame colossal o São Paulo ser eliminado por aquela equipe. O São Paulo percebe que precisa de um se fosse para trazer um medalhão, que estivesse jogando bola, e o São Paulo traz o Fernandão. O Fernandão foi muito importante para o São Paulo. O Fernandão tinha sido carrasco em 2006, chegou sob o discurso de tentar recompensar aquilo e tudo mais. De novo, né? A gente contrata o Washington porque fez o gol para ele, depois contrata o Fernandão que faz gol na gente. Mas o Fernandão que ainda jogava... ele tinha qualidade. Bem, sim. Ele não estava já numa decadência tão acentuada assim. E nas quartas de final, o São Paulo vai pegar um Cruzeiro que é extremamente favorito, até pela maneira como o São Paulo passou. E o São Paulo avança do Cruzeiro com 2 vitórias. Muito bem. O São Paulo volta a ter um bom futebol, muito graças à atuação do Fernandão nas 2 partidas. O Fernandão foi um gênio nessas Aliás, 2 partidas. Naquela partida do Mineirão, o Fernandão, Dagoberto e Hernani jogaram um absurdo de jogo. E nas quartas de final tivemos a pausa para a Copa do Mundo. Nossa, essa pausa... E aí que começa os problemas agora dentro de campo. Porque na pausa para a Copa do Mundo, o Ricardo Gomes decide... porque sim, inverteu o lado dos zagueiros do São Paulo. Se não me engano, era Alex Silva, não lembro quem que era o outro zagueiro, não vou lembrar. Não, esse não jogava. Mas ele inverte, ele pega simplesmente inverte a dupla de zagueiros que estava já acostumada a jogar daquela maneira. Para piorar... Ele é zagueiro. Tipo assim, o técnico era o Ricardo Gomes foi um zagueiro de alto nível, piorar, né? O São Paulo na parada da Copa e tudo mais, teve tempo para treinar, foi pegar um Internacional em que o São Paulo era até mais time, o São Paulo era favorito contra o Internacional. O São Paulo fez uma partida tenebrosa no Beira-Rio. Tenebrosa, assim, dá para colocar fácil numa das piores partidas da década do São Paulo, quase. É horrível, um jogo horrível no Beira-Rio. Rogério faz uma boa atuação e o Internacional ganha por 1x0. O primeiro chute do São Paulo foi aos 43 do segundo tempo de fora da área. Esse foi o nível da atuação do São Paulo, e quando o São Paulo toma o gol, o Rogério levanta pagando geral. Até hoje não se sabe se os jogadores dentro de campo não conseguiram implementar o que o Ricardo Gomes queria ou se o Ricardo Gomes orientou aquilo. A bronca do Rogério indica que não foi tão culpa do Ricardo Gomes assim, mas o time não conseguiu jogar. E na volta do Morumbi, o Ricardo Gomes decide escalar o Kleber Santana para reverter um resultado difícil. Era aquele cara que tinha calo, que cortava a Exato. chuteira. O Kleber Santana que inclusive acabou falecendo no acidente da Chapecoense. Ele foi sacado, inclusive, no intervalo do jogo. O intervalo foi 1x1? O intervalo não, o São Paulo virou por 1x0. E ele foi sacado pouco depois do intervalo, que o Internacional empata logo depois do intervalo. O Ricardo Gomes não resiste à pressão e é demitido desse jogo. No qual o São Paulo era favorito e tal. E perde para o Inter de novo, né? Porque aí teve 2006, vem todo aquele trauma, vira aquela coisa, aquela pressão. E era uma pressão de que o São Paulo ganhava muito brasileira, começou aquela arrogância de não, tô cansado de brasileira, essas coisas que acontecem quando o time começa a ser muito vencedor. E para substituir o Ricardo Gomes veio o Sérgio Baresi, que era o treinador da base, que em 2010 foi campeão da Copinha, o último título da Copinha nosso, com o Sérgio Baresi, com o Lucas Casemiro, Bruno Vini, Richard, que foi o goleiro do Paraná nesse Campeonato Brasileiro. Esse time, o Sérgio Baresi é colocado
Luiz? Ele é colocado para assumir de maneira interina. E aí o que acontece? Isso é engraçado. Ele foi colocado de modo interino. Em nenhum momento falaram que ele foi efetivado. Não teve esse comunicado. Ele não foi efetivado. Mas ele fez 14 jogos, é isso? Ele fez 14 jogos. 14 jogos. Vai deixando. Ele vai ficando, ele vai ficando. E aí, o que acontece? O São Paulo, quando chegou na Libertadores, o São Paulo novamente deixou o brasileiro um pouco de lado. O São Paulo estava numa posição intermediária quando assumiu o Baresi, em que o São Paulo claramente não ia cair, o São Paulo claramente não ia para a Libertadores. Teve um brilhareco aqui, depois teve uma sequência ruim ali, mas em nenhum momento correu risco de nada e nem de chegar perto de nada. Então era uma posição intermediária. O que o Baresi fez? Garotos. São Paulo colocou muito garotos. Por que não coloca agora? São Paulo não estava brigando por nada. São Paulo teve ali, foi eliminado, acho que foi em agosto pro Internacional, alguma coisa assim. Era um resto do ano morto do São Paulo. Aí é uma oportunidade para você colocar os garotos. É a grande diferença. Você não tá disputando mais nada, entendeu? Você não tá disputando. Não havia peso para isso. Não havia peso, não tinha pressão. Ele não poderia perder a ponto de ser eliminado e cair fora, e não poderia. Né? Muita gente até questionou, né, do São Paulo desse ano, mas isso é assunto para outro momento. Por que não coloca os garotos? Porque estava disputando a liderança. Não vai colocar garoto. Exato. Nessa situação era a situação certa. Exato. E aí o Ale, o @JogosSPFC, lembra que o Baresi. O Juvenal teria prometido pro Baresi que ele terminaria o ano. E acho que 1 ou 2 jogos depois o Baresi foi demitido por uma sequência ruim de resultados. Isso é impressionante. Toda vez que alguém do São Paulo, isso virou uma rotina. Sim. E aí talvez aí seja o começo dessa rotina. O Ale, sigam ele nos jogos da SPFC, o Ale pode corrigir se não for, mas virou uma rotina. Quando um cara vem e fala agora esse, é que não é mesmo. O Juvenal mesmo garantiu o Baresi e mandou embora depois de uma sequência ruim de resultados. O São Paulo já não iria para muito lugar, mas enfim, foi nessa que começou a surgir o Casemiro, nessa que começou a surgir o Lucas, que na época era o Marcelinho, e alguns garotos que não vingaram tanto assim. O Carpegiani foi contratado, assumiu o clube e terminou... Exatamente no dia da contratação dele que meu pai morreu. Meu pai recebeu como última notícia a contratação do Carpegiani e fez uma cara muito estranha. E na verdade, se minha mãe tinha contado pra ele, eu não sabia. E quando eu cheguei, né, pra ele morrer, eu fiquei naquela de falar, tava todo mundo no quarto, e aí eu falei, cara, se eu falar, a galera vai me bater aqui. Mas minha mãe contou depois que ela já tinha falado, meu pai teve essa informação, o Carpegiani foi o último técnico dele. E ele terminou o Campeonato Brasileiro de 2010 de uma maneira até promissora, que começo de trabalho de técnico e tudo mais, mas assim... O Carpegiani... Muito pouco, ele pegou um pedaço muito curto do Campeonato Brasileiro, já com alguns garotos. Em 2011, já na virada do ano, mais um ano passamos aí, o Carpegiani começa bem, termina em primeira fase de classificação do Campeonato Paulista, que na época era pontos corridos, e se classificava lá, acho que eram os 8 primeiros, era o formato do estadual na época, e vai pegar o Santos no Morumbi. A vantagem do São Paulo era jogar em casa. O São Paulo joga muito bem o primeiro tempo contra o Santos de Neymar, Ganso e tudo mais. Na volta do intervalo, o Muricy faz uma alteração. Eu não lembro se ele tira um meia e coloca um lateral, coloca um zagueiro e tira um volante. Eu não lembro o que o Muricy fez, mas o Muricy colocou 3 zagueiros. E o Muricy matou o Carpegiani. E o Santos engoliu o São Paulo no Morumbi e ganhou por 2-0. Foi um nó tático daqueles de tipo, no dia seguinte, tá ali na capa do jornal. O Carpegiani toma nó do Muricy, entendeu? E aquilo ficou um pouco marcado. O Muricy, naquela época, inclusive viria a ganhar a Libertadores naquele ano, o Muricy ainda tinha um status muito grande e aquela pancada que ele deu no Carpegiani começou a pesar. O Carpegiani começou a perder força ali. Ele terminou bem o Campeonato Brasileiro de 2010, terminou em primeira fase de classificação do Campeonato Paulista e nessa o pessoal começou a desconfiar um pouco do trabalho dele. Isso lembrando que o Muricy saiu daqui, contestado, que a galera chamava... Olha só, gente. O Muricy, pela torcida do São Paulo, era chamado de morre-morre. E por isso que a gente fala, às vezes a gente defende treinador e as pessoas ficam bravas com a gente, porque a gente tenta defender trabalhos desde que não estejam prejudicando o clube. Porque a gente sabe que o torcedor é passional. A gente chamou o Muricy de morre-morre, de fracassado, que não ganhava nada, que só ganhava brasileiro porque a equipe era boa e que não ia conseguir ganhar mais nada na vida. E ele ganhou muita coisa saindo daqui. Inclusive então, o Leco era um desafeto público do Muricy. Público. O Leco não gostava do Muricy. Exato, na época era falamos aqui, era o vice-presidente de futebol. Sim, e muitos torcedores, sim, gente influente que trabalha com mídia, falava muito mal do Muricy, chamava o Muricy de nomes que, assim, de um cara que foi jogador, foi técnico e foi vencedor a carreira inteira.
Enfim. E aí, aí 2011, as coisas elas vão piorando, conforme nós estamos falando aqui, e nesse vídeo dá pra perceber bem, elas vão piorando muito com o passar dos anos. O Carpegiani é eliminado no Paulista, começa a perder um pouco de força, mas começa o Brasileiro com 5 vitórias. Era inédito aquilo até então. São 5 vitórias seguidas nas 5 primeiras rodadas. Algo inexplicável. Aí que começou, né? Empolgou. Aí empolgou. Só que nem todas essas vitórias foram com um bom futebol ou com alguma coisa promissora. E o São Paulo foi pegar o Avaí na Copa do Brasil. E ganhou de 1-0 no Morumbi, um gol contra do Revson após a cobrança do escanteio. O jogo foi horroroso. É difícil você tentar explicar isso, mas o Renan, que era o goleiro do Avaí, provavelmente foi o melhor em campo. O São Paulo jogou mal. O São Paulo criou chances em bola parada, em falha do zagueiro. Era o time do Avaí que, se não me engano, viria a cair naquele ano do Campeonato Brasileiro. Pra ter uma ideia do nível da coisa. Mas o São Paulo conseguiu a vantagem. Fez 1-0, levou a vantagem. E depois das 5 vitórias do Campeonato Brasileiro, o São Paulo acumulou uma eliminação para o Avaí no jogo da volta, saiu na frente, teria que tomar 3 gols para ser eliminado, tomou 3 gols. Aí o Carpegiani, inclusive teve um boato que ele teria sido demitido depois do jogo e não foi. Teve isso. Ah, não é mais o Carpegiani. Aí depois é o Carpegiani. E todo mundo, como assim? E, se não me engano, e tinha gente comemorando já. Porque olha só, eu lembro disso. Quando o Carpegiani, entre aspas, teria caído, a esperança que se tinha com o Carpegiani ele não é o Muricy que é o rei do morre-morre. Era nesse nível. Só a gente está contextualizando o pensamento da massa de torcedor. Não é todo torcedor que pensava assim, mas a grande maioria via no Muricy um fracassado para disputar mata-mata, justo no ano que ele ganha a Libertadores e quebra esse paradigma, e o São Paulo perde um mata-mata para o Avaí, indicando que talvez o problema não fosse técnico. De virar assim, saiu na frente, teria que tomar 3 gols, tomou os 3, foi um negócio horroroso. Enfim, e junto a isso, o São Paulo acumulou 3 derrotas seguidas no Campeonato Brasileiro. Uma delas, a primeira, o São Paulo perdeu de 5-0 para o Corinthians. Pausa para esse jogo. O 5-0, o time do São Paulo estava esfacelado. Foi a estreia de Rodrigo Caio, Zé Vitor, se não me engano, chegou a jogar aquele jogo. O São Paulo estava cheio de garoto, Bruno Vini. Foi só garoto. Foi um negócio assim horroroso. O jogo que o Casemiro não jogou porque estaria com um problema na garganta, ele foi pro festival de Barretos lá, enfim. Teve isso. Foi esse jogo. Gente, é só pra lembrar que essas coisas aconteceram. Sim. Porque quando a gente fala hoje do Casemiro, a gente pensa no jogador... Que o próprio Casemiro admite que ele não foi correto com o clube ele falou em termos profissionais. Ele falou isso. Ele falou que ele não se esforçou o suficiente aqui. É um jogador promissor. Claro que o clube tem culpa de não conseguir motivar, pegar o jogador, mas o jogador foi até meio desleal com o clube. Sim. Ficava na balada, não ligava, tava com a cabeça, ele tava deslumbrado. E nesse deslumbramento o cara optava por, não vou jogar, dane-se, meto uma mala aqui. Esse Casemiro que hoje é um craque, tá no Real Madrid, seleção, etc, enfim. E aí o que acontece? 5-0. Como é que se deu esse 5-0? O intervalo do jogo foi 0-0. Imagina. Foi 0-0. O que aconteceu? O Carlinhos Paraíba foi expulso no primeiro tempo. Um volante. O São Paulo já estava com um time extremamente desmontado e tudo mais. O Carpegiani não faz alteração alguma e deixa o time como está, sem um volante. Resultado do jogo 5-0. Aliás, assim, tem uma coisa que talvez tenha começado aí, e os jogos SPFC, quem não segue no Twitter, siga, né? O Ale pode até corrigir, mas tem uma mania que quando a gente perde volante, a gente tem um técnico genial ou um zagueiro que fala, não, vamos repor, eu recuo um cara aqui, e isso historicamente não dá certo pra gente. Exato. E aí, obviamente, você toma de 5-0 do rival. Você é eliminado do Avaí. Você tem 3 derrotas seguidas. A terceira pro Flamengo no Engenhão. O Carpegiani foi demitido. Com festa. E aí continuamos os problemas. Nesse período, o Juvenal começa a articular o golpe para um terceiro mandato. Ele já deveria estar planejando o sucessor dele. Ele não quis. Ele deu um golpe lá, trocou um estatuto, disse que afirmou que o estatuto trocado, ele só teria um mandato com o novo estatuto, então ele poderia ter mais um. São Paulo fez uma alteração no mandato dele, falou, não, agora o que vale a partir desse mandato, exato. Então eu posso ter mais um. E teve uns golpezinhos lá dentro, umas manobras jurídicas que foram assim, gente, ele articulou ultra desleais. Esse golpe pra ficar no poder e não tinha oposição, todo mundo falava bem porque o Juvenal falava, ficou por isso mesmo. O Juvenal, populista do jeito que ele trouxe Luiz Fabiano, maior contratação da história do São Paulo, 17 milhões de reais em 2011. Que chegou com festa também. Chegou com festa, óbvio e tudo mais. Estádio, foi apresentado 2 dias depois do gol sendo Rogério e tudo mais. Isso Abraçado ao Rogério. Exato, isso no fim de março, o Carpegiani era o técnico ainda, mas
As lendas do Morumbi dizem que durante a apresentação do Luiz Fabiano, o Juvenal teria virado para um assessor e dito, tô eleito. Então, assim, o Juvenal ele precisava se preocupar ali com a torcida, que aquilo não tinha caído tão bem com os torcedores de uma maneira geral. Falavam, mas você está claramente dando um golpe. Não tinha oposição dentro do clube, mas tinha massa. Ele trouxe o Luiz Fabiano e ninguém falou mais nada. Todo mundo falou amém para o Juvenal. Exato. E, gente, aí que tá. Isso, e esses 17 milhões, dívida bancária comendo. É. Dívida bancária comendo. Não, traz o cara para um valor absurdo e assim, aí, vamos contextualizar as coisas. Como a gente falou, o Juvenal foi um excelente diretor de futebol, fez um mandato muito bom como presidente, o segundo já começou com tropeços por conta da arrogância, esse é o segundo, e nesse segundo que ele dá um dos maiores golpes do São Paulo e começa a degringolar tudo, só para entender que assim, o Juvenal não é um vilão de novela que tá, vou conquistar o mundo. As pessoas precisam entender que às vezes uma pessoa faz bobagens. Na carreira, um jogador, que a gente falou do Casemiro. O Casemiro não é um mau caráter, mas ele não estava com a cabeça focada no São Paulo e prejudicou o São Paulo. Muitos erros do Juvenal não foram erros de maldade. Não é de maldade. Ele ficou ele realmente acreditava que ele era o cara. Poder e tudo mais. O cara era um vitorioso, tipo, tinha uma vantagem muito grande para os principais concorrentes dele. E aí ele começou a acreditar que ele era melhor do que todo mundo, e aí essa coisa do soberano, tudo isso fez com que o Juvenal de herói passasse a ser quase que um vilão, né? E aí vamos continuar aí, porque aí o Carpegiani saiu com festa. Carpegiani saiu com festa, e aí foi um momento terrível, eu lembro exatamente disso. Eu sentado lendo notícias no computador do meu pai, e começaram a ventilar nomes. Você tinha quantos anos? Em 2011 eu tinha 18. Tá, já era. Aí começou Adilson Batista, que foi o contratado, Dunga, Nossa, Celso Rotti. Batista, eu chegou lembro, com a fama de Capitão América, eu né? lembro de ter 4 nomes, esses eram 3. E os 4 você olhava e falava, se sair qualquer um desses 4, nós estamos morto. E saiu, veio Adilson Batista, que durou 3 meses. Exatamente 3 meses. Foi um dos piores técnicos dessa ciranda de horrores, o Adilson Batista. Eu diria que a escolha do Adilson Batista ficou atrás apenas da escolha do Doriva. Não, o Doriva foi catástrofe, é verdade. O Doriva esse foi período inteiro que nós vamos falar aqui, de 2009 a 2018, a escolha do Adilson Batista só perdeu para a escolha do Doriva. Foi uma escolha assim... compreensível, não existia aquilo. E é assim, um erro de avaliação tenebroso, e durou 3 meses essa grande aventura de Adilson Batista. O São Paulo terminou 2011 apostando no Emerson Leão. Voltou, o Emerson Leão, aquele que abandonou o clube em 2005. Abandonou. Tá? Ele falou que voltaria porque tinha uma dívida com o clube, não sei o que. Voltou Emerson Leão. E aí, gente, isso é importante, tá? Porque justamente hoje a gente vive essa coisa, tem que trazer tal técnico que é vencedor, tem que trazer... O Leão era esse técnico que a galera falava, era vencedor. E já nesse período que ele vem, ele claramente já não fazia bons trabalhos, já estava ultrapassado. Ele é um cara que o Santos e o Barcelona jogaram a final do Mundial, foram perguntar para ele do jogo, ele falou, não, fui lavar o carro. What? Cara, o cara é o cara vivo de futebol e o cara não foi assistir o jogo de campeonato mundial. Quer dizer, esse cara que a gente trouxe, Emerson Leão, que ferrou... eu nunca vou perdoar o Emerson Leão pelo que ele fez com o Falcão. Se o Falcão tivesse feito um gol, o São Paulo vendia ele para qualquer time da Europa. Ele ganharia talvez até moral para continuar no São Paulo, né? Putz, o Falcão. Eu fico triste, cara. Uma pausa, isso não precisa nem cortar. 35 minutos, continua? Acho que continua, né? Continua. Então vamos lá, sim, tem mais um ano pelo menos. Entramos em 2012 com o Emerson Leão, né? E aí adivinha o que temos em 2012? Pacotão, né? Vamos pro pacotão. Gente, é legal que a gente vai ter muito disso, infelizmente. Aliás, nós vamos ter o ano que vem, tá? Pacotão. Não queria falar. Vai ter pacotão. Então, vamos pro pacotão de 2012. Que excelente. Eu vou falar um, você fala outro. Vamos lá. Edson Silva. Paulo Miranda. Cortez. Fabrício. Michael. Até acho que eu me dei melhor, né? Não, porque eu falei o Cortez. Que no São Paulo foi ruim, mas depois ele teve uma carreira boa, mas você falou o Michael também, que também é a mesma coisa. E de todos esses, o que teve melhor foi o Michael. De todos esses, mas foi o que a torcida mais pegou no pé, mandou embora e o cara explodiu. E é outra coisa que a gente fala. Muitas vezes quando a gente vai defender um jogador ou outro, que a torcida desculpa te cortar, mas nessa ciranda de técnicos,
a gente vai ter queimado muito jogador que poderia ter sido Poderia ter sido útil o caso do Maicon, o caso... Então tinha que continuar? Alguns não, como Sim. o Adilson Batista não devia nem ter vindo. O Doriva também. Isso é erro de você se planejar, isso é erro de, vou demitir, não vou demitir. Olha quantos anos já se passaram, quantos técnicos nós já falamos. E estamos em 2012 e vai trocar de novo. E, gente, contextualizando, a gente estuda isso e por isso que a gente opina com base na história. Não é porque, vocês querem agradar um ou querem agradar o outro, porque vocês defendem, porque a gente quer matar todo mundo. E a gente acabou queimando jogadores muito bons, a gente queimou técnicos muito bons, porque as pessoas entram numa onda errada que é passional. E nosso trabalho é justamente tentar convencer alguns torcedores de que nem sempre esse é o melhor caminho e não deveria nunca ser o caminho para um diretor de futebol ou para um presidente de clube, né? Ele não pode ser passional, o cara tem que ser estratégico, o cara tem que ser frio e o cara tem que aguentar pressão, que é a coisa que o São Paulo vem fazendo. Mas, enfim. Com o Emerson Leão, o São Paulo passou a jogar o Campeonato Paulista como se fosse quase uma Copa do Mundo. O São Paulo não utilizou o Campeonato Paulista para pegar alguns garotos da base. Na época, a grande promessa do São Paulo, hoje é fácil falar, mas na época ele era uma grande promessa, era o Ademilson. E o São Paulo, o Ademilson era muito... O Ademilson tinha 18 anos na época, se não me engano. Na época ele tinha muito potencial, o São Paulo ganhou de... A primeira fase do Campeonato Paulista pro São Paulo foi brincadeira. O São Paulo, inclusive, emplacou... Já vamos falar disso, mas só falar do Ademilson. O Ademilson muitas vezes ficava no banco do São Paulo e o São Paulo tava com um jogo 3-0 do Campeonato Paulista e o Leão não dava nem minutos pro cara jogar. Repetindo o que ele fez com o Falcão quando já tinha sido campeão e ele mantinha o time. Aí ele ia fazer alteração, ele colocava um outro reserva. O Leão não gosta de nada que apareça mais do que ele. O Oswaldo era reserva, ele colocava o Oswaldo e nada do Ademilson. Ele fazia as alterações e nada do Ademilson. O Leão não gosta de ninguém que apareça mais que ele. O Falcão tinha todo aquele rebuliço, o cara foi campeão e não colocou o cara pra jogar porque toda a mídia tava em cima e não, eu sou a principal estrela, minha crítica ao Leão, nunca vou perdoar. E o São Paulo jogava mal com o Emerson Leão. São Paulo eram partidas ruins e era sempre a mesma alteração. Quando o São Paulo estava em dificuldade na época, o Leão tirava, eu não lembro se era um volante ou um zagueiro, eu não lembro exatamente quem que ele tirava, mas era sempre essa alteração colocando o Fernandinho. São Paulo estava em dificuldade, era padrão. O Leão ele era isso. O time jogava daquele jeito, não deu certo, coloca o Fernandinho no lugar, não lembro de quem que era, mas era só isso. E o São Paulo teve até uma pausa de quando foi eliminado e tudo mais, do Campeonato Paulista, e ele continuou a mesma coisa. E ainda assim, pra a gente ter uma ideia do quanto o resultado não é tão importante. O São Paulo tem uma sequência que é a maior sequência da história do clube de vitórias seguidas. Aconteceu 3 vezes na história. São 11 vitórias seguidas. Uma delas foi com o Emerson Leão. Então assim, o time jogava mal. O time claramente não dava sinais de que se continuasse daquele jeito chegaria muito longe ou brigaria firme por títulos. Poderia ganhar no mata-mata, como acontece, mas não era um time sólido. Era um time que claramente dava sinais de fraqueza, mesmo com 11 vitórias seguidas. E aí o São Paulo quase foi eliminado pela Ponte Preta na Copa do Brasil. Perdeu a ida por 1-0, saiu perdendo no Morumbi, contou com uma falha clamorosa do goleiro da Ponte Preta para fazer o 2-1 no último lance do primeiro tempo e fez o terceiro gol depois e garantiu a classificação. Não teve a mesma sorte contra o Curitiba. E aí entra Emerson Leão de novo. São Paulo jogando contra o Curitiba, jogo 0-0, jogo amarrado, jogo difícil. Paulo Miranda é expulso, pacotão. Paulo Miranda é expulso, que fazia, aliás, chegou a ser afastado por o Juvenal, se interferiu na escalação do Leão. É verdade, teve isso. O Juvenal interferiu na escalação do Leão, afastou o Paulo Miranda não jogar. Esse era o nível do Paulo Miranda, esse era o nível do Juvenal. Então é isso que a gente tá vendo. Ele foi expulso, o que o Leão faz? Jogo Morumbi lotado, ida da semifinal da Copa do Brasil contra o Curitiba. Põe o Ademilson. A bola queimava no pé do Ademilson, que dava até dó do Ademilson. O Lucas faz uma jogada sensacional, São Paulo ganha de 1-0, perde por 2-0 na volta. São Paulo eliminado da Copa do Brasil. Leão não aguenta, campanha mediana no Nacional, no Campeonato Brasileiro. Demitido. E após isso, o São Paulo promete não fazer mais apostas para técnicos. Vamos trazer um técnico competente, um técnico respeitado. E agora vale uma pausa aqui. Vocês entendem por que quando São Paulo faz esse tipo de discurso hoje em dia, a gente se incomoda do tipo, já vimos esse filme? Quais eram os nomes que tinha? Tinha o português, né? Eu acho que o São Paulo postou todas as fichas nele, que era o Andrés Vilas Boas, que na época o Chelsea chegou a pagar multa para tirar ele do Porto, o negócio... Mais tarde isso aconteceria, o Chelsea pagou multa para técnico. Meu Deus, esse era o status do cara. Ele acabou fechando com o Tottenham, foi para a Premier League, se manteve lá.
E o São Paulo trouxe, não é aposta, hein? Ney Franco, que estava na seleção sub-20 do Brasil. Estou na beira do caos, na beira tem ele. Ou seja, o São Paulo trouxe um técnico que treinava categoria de base de seleção brasileira. Ok. O trabalho dele, o comecinho ali do trabalho dele não é bom. Os primeiros 2, 3 meses não são bons. Depois ele acerta o time e ele conta com a ascensão de Lucas Moura. Ele né? conta com o Lucas, absurdo que o Lucas jogou, mas ele Lucas conta foi com tipo o Hernanes pro Dorival. com uma diferença. O Oswaldo jogou um absurdo, acho que foi a verdade. melhor fase da carreira do Oswaldo. Nem no Ceará o Oswaldo jogou tanto. Muita bola jogou o Oswaldo. E foi a melhor fase do Jadson com a camisa do São Paulo. Que o Muricy tanto pediu um meia, esse meia foi o Jadson. Jogou bem naquele período. Então o São Paulo tinha ali um trio de meio-campistas muito fortes, muito forte. E o São Paulo conseguiu ganhar a Sul-Americana e chegar em quarto no Campeonato Brasileiro, com um excelente retorno depois que o São Paulo se acertou ali. Foi um período, um semestre, ou nem isso, foi 5 meses, 4 meses, enfim. Foi um período ali de bom futebol do São Paulo, com boas peças, jogando um absurdo. Durante essa Sul-Americana que o São Paulo conquistou, jogo contra o LDU de Loja no Morumbi, 0-0. São Paulo chegou a passar sufoco, a Sul-Americana não foi tão fácil para o São Paulo. Como a gente pode lembrar. Contra esse LDU de Loja, ainda estava no começo, São Paulo patinando ali, com o Ney Franco e tudo mais. São Paulo empatou lá, empatou aqui, ganhou no gol fora. Nesse jogo, o São Paulo chegou a tomar alguma pressão em jogo aéreo. O Rogério faz sinal, pede para colocar o Cícero, que era forte no jogo aéreo. O Ney Franco se irrita e coloca o William José. E na entrevista coletiva, o Ney Franco fala que ele é o técnico, quem decide é ele. Sim, nossa. E começou um caos do Ney Franco com o Rogério Ceni. Você não cria caos com o ídolo do time. Você não Com o ídolo, peita um dos cara, maiores vencedores da história. um cara que tá lá há 20 anos. Você não faz isso, entendeu? Você claramente vai criar um ambiente ruim dentro do clube. Porque o Rogério tinha uma liderança de muitos jogadores. E aí, de novo, a diretoria que prometeu não fazer apostas e trouxe o Ney Franco não soube contornar esse problema com Ney Franco, com o Rogério, que mais tarde, e já chegaremos em 2013, vamos deixar 2013 para outro vídeo, porque 43 minutos a gente faz um negocinho no começo e corrige e fala que não... Mas em 2013, esse problema com o elenco foi... com maçã podre, né? Foi pipocando com todo mundo. Os jogadores estavam insatisfeitos com o Ney Franco, às vezes não dava treino, quem dava treino era o auxiliar dele, e o Ney Franco ficava só lá em cima observando, porque ele gostava de ver de um ângulo diferente. Enfim. Aí começou tudo E a diretoria não soube administrar isso, não soube cortar rápido quando o Ney Franco deu uma declaração lembrando que era o Adalberto Batista, né? E aí terminamos 2012, né? Esse foi contra o LDU de Loja. Terminou 2012 com um título e sabendo da saída do Lucas Moura. Sabíamos da saída do Lucas Moura. A gente tinha que substituir ele. Precisava substituir. O São Paulo fez 2 coisas para substituir o Lucas Moura. Primeiro, apostou tudo em Paulo Henrique Ganso, que não correspondeu imediatamente, mas era a grande aposta. Estreou, acho que em novembro de 2012, jogo contra o Náutico. Você mudou o estilo do time já aí. Era um jogador de velocidade que você trouxe um meia. Sim. Ok. Se não fosse o Ganso, Douglas improvisado. O melhor de Tucci. Ou seja, você perdeu o Lucas e você achou que você estava bem com o Douglas. Gente, o Douglas, aquele que foi contratado pro Barcelona... O São Paulo, na época, ganhou transferência recorde, mais de 100 milhões. O São Paulo ficou, acho que dos 100 milhões, ficou com 80 milhões em um jogador. Foi na época a transação mais cara da Foi, e eu lembro que na época, como o São Paulo só venderia o Lucas no fim do ano, ficou acertada a venda, o São Paulo receberia a maior parte do dinheiro, toda a parte do dinheiro, no fim do ano. E o euro subiu, o São Paulo ganhou até mais do que o valor que ele tinha vendido. E a reposição foi o Douglas. E o Ganso, que mudava o estilo do time. Enfim, não foi exatamente um grande acerto administrativo, né? E aí nós vamos entrar em 2013 e falaremos disso, mas fica para outro vídeo. Pra terminar muito esse legal. vídeo... Lá no começo a gente falou até 2013, mas daqui tem a pegadinha, mas a gente prometeu os homens fortes do futebol. Que nós faremos isso sempre no fim dos vídeos, porque é um capítulo muito à parte. De 2009 e 2010, o homem forte do futebol de São Paulo era o Leco, que foi terrível nessa função. Ele foi muito, muito ruim nessa função. Em 2011, o homem forte do futebol foi João Paulo de Jesus Lopes. Igualmente terrível, não entende absolutamente nada de futebol. E
ainda assim ele era o vice-presidente de futebol e quem começou a ganhar força foi Adalberto Batista. O Juvenal deu ao Adalberto a missão de contratar o Luiz Fabiano e tudo mais, e ali ele conseguiu, foi lá, contratou e tudo mais, até porque tinha dinheiro, né? Ainda assim, ele pegou o Luiz Fabiano, deixou o Luiz Fabiano no hotel muito tempo, ao invés de trazer ele logo pro Brasil para tratar da contusão, e perdeu o tempo da contusão, o Luiz Fabiano demorou a estrear. Aí o Luiz Fabiano tava machucado, ele levou o Luiz Fabiano pra ver ele correr de Porsche. Enfim, ali a gente já tinha alguns sinais de que não ia dar muito certo. Mas o Juvenal gostava lá do Alberto e ele começou a crescer. E em 2012... o vice-presidente de futebol era o João Paulo de Jesus Lopes, mas quem mandava no futebol era o Adalberto Batista. O João Paulo ele era ali quase um grande supervisor. Na hierarquia ele estava acima, mas o Adalberto era o grande nome do São Paulo, amando do Juvenal. O Juvenal simpatizava com o Adalberto. E numa derrota, numa vitória do São Paulo contra o Strongest pela Libertadores, isso nós já vamos falar em 2013 no próximo vídeo. Mas o João Paulo de Jesus Lopes critica a atuação do São Paulo e fala que não existirá mais esse tipo de atuação, que a atuação foi vergonhosa e inadmissível. O São Paulo ganhou suado do Strongest, inclusive um dos gols foi do Oswaldo, que depois ficou 11 meses sem marcar. E o Ney Franco rebate a declaração do vice-presidente de futebol, dando a entender que quem mandava era o Adalberto, que ele tinha que ficar mais na dele. Aí você imagina, né? Aí começou a criar o caos, entendeu? Aí começou a criar o caos e mais tarde, depois o Adalberto defenderia o Ney Franco, mas nós falaremos isso no próximo outro vídeo, em que você vai ver ainda Adalberto Batista como trailer versus Rogério Ceni. Teve isso também. Sim. Teve isso também, foi terrível. Enfim, mas tudo isso para o outro vídeo que vocês vão ver na Sexta-feira, 9 horas da noite, a gente vai nessa e aí no sábado a gente tem uma live para discutir tudo que a gente falou aqui e para já se preparar para o jogo de domingo. Tá bom, galera? Então é isso. Todos os dias, vídeo. Amanhã tem Visitante Arena Condá. Espero vocês 9 horas. Um abração para todo mundo e até o próximo vídeo. E vamos São Paulo!